Muito Vamos bem, nessa? Vamos nessa. Falar sobre esse assunto, repercutir ainda mais, né, Sheila? O governo de São Paulo deve anunciar hoje o fim da obrigatoriedade das máscaras nos ambientes abertos, medida que vale para todo o estado. Em ambientes fechados, as máscaras devem continuar obrigatórias. Nas escolas ainda há uma incógnita, né? Isso está sendo discutido, inclusive agora, né, no Palácio dos Bandeirantes. E a gente vai saber o lado da ciência, né? Porque muitas dessas decisões desde o começo da pandemia, a gente sabe, envolve muita política. Estamos em contato agora com a doutora Rosana Hittmann, ela é médica infectologista do Hospital Emílio Ribas, conversa conosco aqui no Band News São Paulo agora. Doutora Rosana, bom dia, obrigado por atender a Band News FM. Imagina, um prazer estar com você, bom dia a todos. Doutora, perguntinha básica, é o momento de liberar o uso das máscaras ou desobrigar o uso das máscaras, ainda que nesses ambientes abertos? Aliás, a própria Secretaria de Saúde ainda não tem uma definição exata do que seria esse ambiente aberto, esse ambiente ao ar livre, em que o uso do equipamento estaria desobrigado, né? Então, baseado na ciência, como você mesmo disse, eu acho que nós estamos num dos melhores momentos em termos de flexibilização, onde a gente consegue fazer essa flexibilização, porque os números são muito favoráveis. Nós estamos num momento, depois de tanto sofrimento, nós estamos num momento agora que a população adulta está bem vacinada, em especial aqui no município de São Paulo, em que os números de internação estão despencando em todos os hospitais aqui em São Paulo, em que a taxa de positividade dos testes, por exemplo, eu no meu dia a dia, todos os pacientes quase, ou 90% dos pacientes que eu pedia o teste da Covid, porque eu estava imaginando que esse paciente tinha Covid, praticamente a cada 10, 8 vinham positivo. Agora não, nós estamos num momento epidemiológico muito melhor. Então, baseado em tudo isso, baseado de que o risco em ambiente aberto de transmissão é muito, mas muito menor do que no ambiente fechado, eu vejo sim que eu acho que é um passo correto que a gente está dando em flexibilizar e realmente tirar a máscara dos ambientes abertos, dos parques, para a gente poder fazer nossas atividades físicas com muito mais, diria, conforto, porque vamos combinar que não é fácil a gente correr ou fazer alguma atividade física usando a máscara. É um alívio ouvir isso do médico, né? Não dos políticos. A gente estava falando aqui fora do ar, esse momento precisava chegar em alguma hora, e a doutora falou muito bem, né? A gente está no melhor momento quando a gente considera os números até aqui, desde o início dessa pandemia, o avanço da vacinação, o percentual de pessoas vacinadas, né, de adultos vacinados, em relação às crianças ainda há passos importantes a serem dados. Então a senhora defende que o ideal mesmo seria fazer de maneira faseada. Está correta a decisão, diferentemente, por exemplo, do que acontece no Rio de Janeiro, primeiro liberar locais abertos e só mais para frente os locais fechados, é isso? Eu acho que aqui em São Paulo a gente vai fazer a mesma coisa, vamos fazer por fases. E o fato da gente flexibilizar não significa que o vírus foi embora, não significa que a gente vai deixar de fazer vigilância, que a gente vai deixar de testar a população. São duas coisas diferentes. Pelo contrário, para eu poder flexibilizar, eu preciso garantir que a gente vai manter a vigilância em dia, exatamente para não ser surpreendido. Porque uma das coisas que a gente sempre fala, e tenho certeza que vocês vão concordar comigo, a hora que eu tirar a máscara, certo? Se eu tiver equivocada e tiver que voltar para trás, do ponto de vista de mensagem para a população, é quase impossível. Por isso que aí eu chego nas escolas. Eu não sei o que o governo vai decidir em relação às escolas aqui em São Paulo, mas eu não tiraria a máscara ainda neste momento nas escolas. Por quê? Porque, sei lá, 20% a 25% das crianças estão com a segunda dose. Eu estou falando de 5 a 11 anos. É muito pouco ainda. Ou seja, essas crianças têm risco, sim, de serem transmissoras desse vírus ainda neste momento. Então, se eu falar para as crianças que foi difícil convencer todo mundo da importância do uso da máscara, e a criança absorve super bem. Então, a criança, à medida do momento que eu falei para ela, você precisa usar máscara, eu explico tudo, ela usa, às vezes até melhor do que o adulto. Então, a hora que eu falar para ela, não precisa mais da máscara, ela vai entender que aquilo acabou, que não há mais necessidade e ela não vai ter que voltar a usar a máscara. Então, eu acho que a gente precisa ter muita cautela quando a gente realmente for tirar a máscara, seja do ambiente externo, que eu estou a favor,
mas principalmente nos ambientes externos, fechados, onde vou passar algumas horas compartilhando aquele mesmo ambiente com outras pessoas. Agora, doutora, os ouvintes estão perguntando uma coisa que também é um pouco minha dúvida, né? E, por exemplo, você está num ambiente aberto, no ponto de ônibus, por exemplo, está lotado o ponto de ônibus. Nesse caso, é melhor então manter a máscara, mesmo com a desobrigação, se vier essa desobrigação de uso em lugares abertos? Olha, é uma opção, você pode manter a máscara, mas você tem que imaginar que eu estou imaginando um ponto de ônibus, mesmo que tenha muita gente, onde você não consegue manter o distanciamento, mas tem uma ventilação. Então, o que a gente viu de tudo, depois de 2 anos tentando decifrar essa coisa chamada SARS-CoV-2, né, que é o vírus da Covid, a gente vê que realmente quando você tem um ambiente com ventilação, você tem um risco muito menor. Então, você tem a ventilação, você tem, infelizmente, no nosso país, a incidência da luz solar. Então, você tem condições que desfavorecem a transmissão, mesmo que você esteja num ambiente aberto, com um número maior de pessoas. Agora, se a pessoa se sente mais segura, ou, vou te dar um outro exemplo, alguém que está fazendo algum tratamento imunossupressor, que sabe que não responde tão bem à vacinação, ou que tem um risco maior de ter uma Covid grave, é claro que eu optaria por manter a minha máscara. Então, eu acho que isso vai ser uma decisão mais individualizada, conforme, em especial, a situação do hospedeiro, nossa, e não da situação epidemiológica. Não sei se ficou claro, mas é assim que eu encaro. Sim, muito claro. É interessante isso, né? Porque na minha cabeça, não, se tiver muita gente ali apertado no ponto de ônibus, é melhor usar a máscara. E é claro que sempre tem essa história, né? Eu, por exemplo, eu vou continuar usando em algumas ocasiões, porque tem lugares que eu continuo me sentindo, alguém vai respirar em mim, ainda tem aquela coisa, né? Então eu mesmo vou continuar usando, até porque tem gripe, né? As pessoas têm preconceito com a tosse, né, doutora? E espirro, olha, então. meio torto, Você né? tem que segurar a tosse, você tem que ir meio pro lado, né? Porque a cabeça das pessoas foi se moldando nesse momento em que a gente tá vivendo, e felizmente, como a senhora disse, melhores momentos agora estamos vivendo, né, em relação à pandemia. Agora o seguinte, a gente de alguma forma vai ver mais para frente o impacto dessa decisão, assim como a gente acompanha outros acontecimentos, o carnaval, o final de ano, a volta às aulas presenciais. Só que o secretário de Saúde, né, o Dr. Jean, ele já disse que essa é uma decisão muito delicada para tomar, ainda que com o aval dos especialistas, porque é uma decisão que você vai tomar ela uma vez, você não tem mais como voltar atrás, quer dizer, na visão do governo do estado, se você liberar, você não vai mais conseguir fazer ou obrigar as pessoas a usarem máscara de novo. E nesse caso, a gente consegue daqui a alguns dias medir, e de que forma medir o impacto de uma medida como essa, né? Só em relação aos números, que aliás os números tão bons, né? A gente falou aqui no outro dia sobre uma análise empírica que a gente tem feito, que a gente tem visto muito menos conhecidos, né? Gente do nosso convívio se infectando ou se afastando do trabalho por causa de sintomas, né? Isso é um bom sinal. Excelente, Ivan. Eu te diria até, estou falando da minha prática diária. Se alguém me ligar hoje falando, olha, Rosana, eu estou com dor no corpo, com febre, mal-estar, a primeira coisa que vem na minha cabeça hoje é dengue, mais do que Covid. Se você falasse com a mesma história em, sei lá, meio de janeiro, Covid, estourado Covid. Então, a vigilância, essa coisa da gente ter os números que está acontecendo é fundamental para dirigir os nossos passos. A gente não pode se basear em, sei lá, bola de cristal, em eu acho, ou o que os outros estão fazendo. O europeu já liberou tudo, então nós vamos liberar. Não é isso. Depende da situação epidemiológica. Vocês acabaram de falar do Lollapalooza, eu acho interessante isso, porque é um ambiente, é um evento aberto, num ambiente onde vai vir muita gente de outros locais. E daí é que está o problema. Porque a situação epidemiológica que eu estou falando aqui, por exemplo, no município de São Paulo, não necessariamente é a mesma de alguém que vive, sei lá, no Acre, para dar um exemplo, onde você tem uma cobertura vacinal menor, onde você pode ter um risco maior de circulação viral. Então, quando você mescla pessoas de diferentes localizações, é claro que você acaba tendo um risco maior. Então, quando o secretário, o Jean, que é colega nosso lá do Emílio Ribas, ele fala que não volta atrás, é muito mais uma retórica, no sentido de que é muito difícil. A hora que eu falar, e a hora que a gente tirar a máscara na rua,
Se eu tenho que falar para você que você vai ter que voltar a usar, eu posso até falar, mas convencer e de novo ter esse hábito é que vai ser muito difícil. Então, eu acho muito mais prudente a gente talvez postergar um pouco e realmente ter a hora certa de tomar essas decisões do que ser precipitado e ter que voltar atrás em pouco tempo. Doutora, é um comportamento recomendável andar, de repente, continuar andando ali com a máscara na bolsa, por exemplo, porque se eventualmente tiver sintomas, sentir uma tosse, um incômodo, passa a usar máscara porque está com esses sintomas? A gente, nos últimos meses e nos últimos 2 anos, falou muito sobre afastamento no trabalho. Qualquer 2 sintomas, as pessoas já não iam mais trabalhar, né? Mesmo ainda não tendo testado positivo, mesmo esperando o teste, essa era a recomendação. Nesse momento, sentiu alguma coisa do tipo, usa máscara independentemente de uma liberação? Essa é uma pergunta. E a outra sobre idosos. Tem vários ouvintes aqui perguntando, e os idosos devem permanecer com máscara? Algum cuidado específico em relação aos idosos? Bom, então vamos lá. Tua primeira pergunta é ótima e claro que é para a gente manter uma máscara na bolsa, na mochila, seja onde for. E caso eu tenha algum sintoma respiratório, e quando vocês comentaram, puxa, hoje você tosse, a pessoa olha feio para você, felizmente, eu acho que nós incutimos, nós todos, por causa da pandemia, essa responsabilidade social, esse respeito ao próximo. Não tem sentido, se eu tiver hoje com algum quadro gripal, eu ir aí trabalhar ou ser entrevistada por vocês aí na Band News ao vivo, com vocês ao lado de vocês. Ou eu visto uma máscara e falo, pessoal, hoje eu estou meio assim, acordei com febre, eu não sei o que é, então por segurança eu vou usar. Vocês vão entender isso muito melhor do que no passado. No passado a gente às vezes achava, se alguém faltava porque estava meio gripado, a gente falava, aquele lá é meio, tá preguiçoso hoje. Não, isso é respeito. Então, você usar a máscara em respeito às outras pessoas, eu espero sinceramente que isso permaneça para sempre e que seja um ensinamento da pandemia. Em relação aos idosos, eu acho que aí cabe sim um questionamento maior. Nós ainda não sabemos, e daí de novo, aquelas lacunas de conhecimento que ainda a gente tem diante da Covid-19, a maioria dos idosos já está com a terceira dose, que é fundamental para a proteção dessas novas variantes. Então, se alguém não estiver com a terceira dose e já for o momento, por favor, vá atrás da sua vacina, porque isso faz muita diferença para as novas variantes. Então, imaginando que esse idoso já está com as suas 3 doses, a pergunta que fica é, bom, doutora, quando que eu vou precisar e se eu vou precisar uma 4ª dose de vacina? Isso nós não sabemos ainda. Então, isso, de novo, a vigilância que vai responder, a ciência que vai responder para nós. Então, se esse idoso que já tomou a sua terceira dose, fazem, 3, 4, 5 meses, e a gente está inseguro em expor essa pessoa mais vulnerável, eu estou de pleno acordo se ele optar por permanecer com a máscara, em especial naquele ponto de ônibus que vocês me perguntaram no início, que estava com mais gente, mesmo sendo um ambiente aberto. Doutora, a nossa pauta é flexibilização das máscaras em São Paulo, mas a senhora comentou aí rapidamente que se hoje um paciente chegar ou te ligasse, falasse dos sintomas, a primeira coisa que viria à sua cabeça é a dengue. Acho que foi uma constante também ao longo dessa pandemia, até muitas vezes em formato de crítica dos nossos ouvintes, né? Porque agora não tem mais outras doenças, né? Como se alguma fosse mais ou menos importante, ainda mais para um médico. Dos atendimentos que a senhora tem feito, das conversas que a senhora tem tido com seus colegas, como é que está a situação dessas outras doenças que sempre foram problemas tão nossos aqui, né, no Brasil, especificamente a dengue? Curioso que a senhora tenha falado, não, se alguém me ligar, dengue. Tá ruim a situação? A gente está revendo o que para a vida do infectologista é até bom, porque a gente chega uma hora que a gente cansa de ver a mesma doença. A infectologia eu acho uma das especialidades mais lindas que tem na medicina, óbvio, né, que eu tenho que achar isso, mas porque a gente vê o todo. O infectologista, ele não vê criança, ele não vê adulto, ele não vê só o coração, só o pulmão. Nós temos que ter uma visão geral e acompanhar muito de perto a sazonalidade das doenças, ou seja, em que épocas nós vamos ter quais doenças. Com essa chuvarada toda, com este calor que nós estamos tendo, é óbvio que nós
esperamos sim um aumento de doenças que tem a ver com este momento que nós estamos vivendo aqui em São Paulo, em vários outros locais. Então, quem é que tem todo o risco de recrudescer neste momento? Dengue, porque você vai ter mais vetor, que é o Aedes aegypti. Por sinal, você sabe o que significa Aedes aegypti? O que significa isso em grego? Só por curiosidade. Boa. É o odioso do Egito. O odioso do Egito, Aedes aegypti. Daí já deu para ver, porque ele transmite dengue, zika e chikungunya. Então, um vetor para 3 vírus diferentes. Então, se você tem um vetor, e nós temos muito vetor em várias localizações, com essas chuvas, com a diminuição das campanhas, com a diminuição de falar sobre dengue, de tirar a água acumulada, tudo aquilo que a gente já conhece, é natural e é, infelizmente, o que a gente está vendo, um aumento do número de casos de dengue em vários locais desse país. Então, de fato, isso vai recrudescer. E outra coisa que nós ainda não estamos vendo, mas estamos de olho, é leptospirose, que é aquela outra doença infecciosa que tem a ver com o xixi do rato, né, com a urina do rato, e com esse monte de chuva, claro, que essa água as pessoas acabam andando nesses locais mais alagados e acabam sob risco. Então, por isso que a gente tem que ficar o tempo todo entendendo e vigilante com o que está circulando em cada local. A gente lembra que a dengue atua em ciclos, né? A gente teve ali durante a pandemia até que deu uma arrefecida, felizmente, não foi aquele pandemônio que sempre é, mas 2022 deve ter, sim, alta em casos de dengue. Então, como a doutora Rosana falou ali, é hora mais do que nunca de ficar ligado, porque, gente, quem teve dengue também fala que ninguém merece, né? Diz que é terrível. E agora a doutora vai poder ficar um pouco mais... sair um pouco do coronavírus, trabalhar mais com a dengue. Esperamos que não tanto, né, doutora Rosana Richman, médica infectologista do Hospital Emílio Ribas. Começamos falando sobre máscaras, terminamos aí com a dengue, sempre temos que estar atentos. Doutora, muito obrigada, viu, por atender aqui a gente e os nossos ouvintes também. Imagina, um prazer estar com você e bom dia a todos. Bom dia, obrigada.